Olá, queridos! Estou aqui de volta, então vamos fazer agora a correção das atividades, conforme tia Andresa já tinha dito, tá? Peguem lá então o material, quem ainda não está com o material em mãos, para podermos fazer a correção das atividades, ok? Tia Andresa mudar de tela aqui, bora lá então. Efetue as adições e anote as somas no quadro. Então, tia Andresa tinha pedido para vocês fazerem o quê? Primeiro, fazer as adições do primeiro quadro e depois tentar encontrar algo similar lá no segundo quadro, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro resultado, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Tudo certinho aí? São esses resultados que vocês encontraram também? Souberam utilizar a calculadora? Então, ok, para esse exercício estava liberado o uso da calculadora, tá? Estava escrito lá no enunciado. Então, vamos lá. Tia Andresa depois, lá no vídeo anterior, tia Andresa pediu para que vocês fizessem o que depois? Vocês observassem o segundo quadro, para vocês encontrarem as adições que são similares. Por quê? Porque tia Andresa também falou sobre a propriedade comutativa da adição, que é quando as parcelas elas trocam de lugar, mas o resultado final, a soma, não muda. Então, só de observar o segundo quadro, eu já consigo identificar quais são as adições similares, tá bom? E aí nós podemos, por meio dessa observação, facilitar até mesmo, né, a conclusão da atividade, porque eu já vou identificar e eu não vou precisar de ficar somando todas elas na calculadora. Então, vamos lá. Primeira continha 1.334, onde eu acho o resultado lá embaixo. Olha lá, só inverteu de lugar. Primeira parcela era 987, a segunda era 347. Lá embaixo, no quadro 2, mudou o lugar das parcelas. As parcelas mudaram de lugar. Então, o primeiro ficou 347 e a segunda 987. Ok? Então, o que eu tinha que fazer em seguida? Pintar, né, as parcelas que têm o mesmo resultado, a mesma soma. Então, escolhi a cor rosinha, pintei lá de rosinha. Depois vou encontrar a segunda, 1190. Pintei de laranja, pintei de laranja. Encontrei a terceira, 5.894, pintei de amarelo, pintei de amarelo. 3.806, pintei de rosa mais escuro, pintei de rosa mais escuro. 42.423, pintei de um rosinha bem clarinho, depois de outro rosinha bem clarinho. Pintei, achei 107, pintei de azul, pintei de azul. Achei 1.022, pintei de roxo, pintei de roxo. Ok? Tudo certo por aí? Tia Andresa escolheu as cores aleatórias, mas observando que tem que ser uma cor para cada adição que seja igual, tá bom? Próximo exercício. E aí? O que você pode dizer sobre as parcelas, sobre a soma dessas adições? Pela explicação da tia Andresa, vocês conseguiram elaborar essa resposta? Leram? Tia Andresa deu uma dica, ó, lê um pouquinho mais para baixo que lá tem também uma explicação sobre a propriedade comutativa da adição. Conseguiram elaborar uma resposta legal? Então vamos lá, tia Andresa elaborou uma resposta legal aqui também, ó. Que mudando a ordem dos números, o resultado é o mesmo. Alterando a ordem das parcelas, o resultado é o mesmo. A ordem dos fatores não altera o produto. Não importa se o número é o primeiro, ou se ele é a primeira parcela ou a segunda parcela. Ao somar, o resultado vai ser o mesmo. Ok? Próximo exercício, vocês tinham que me dizer se as opções eu posso considerá-las como propriedade comutativa ou não comutativa. Então, a primeira é comutativa. Por que é comutativa? Porque não importa, eles só trocaram a ordem, eles só inverteram a ordem. Em um dia, a Alice digitou 12 e o Camilo 16. Mas no outro dia, a Alice digitou 16 e o Camilo só digitou 12. A quantidade permaneceu a mesma, então, comutativa. A segunda, a mesma coisa, comutativo, o resultado permanece igual, tá? Quem gastou menos água nesse trimestre? Ninguém. Eles gastaram a mesma quantidade de água, ok? E na letra C,
não comutativa. Por que é não comutativa, tia Andresa? Porque olha só, a Valéria, ela fez 185 bombons na terça e 190 na quarta. Já a Vera, ela fez 195 na terça e 180 na quarta. Quando eu somo a quantidade de bombons feitos pela Valéria e pela Vera, eu vejo que o resultado não é igual. Se o resultado não for igual, não é comutativo, tá bom? Próximo exercício, eu já tinha dado o exemplo, né, do primeiro, 589. Então, do segundo quadrinho, qual o resultado que vocês encontraram? 8.039, ok? Depois, o próximo, 793, o outro, 1.447, 651 e 935. Tia Andresa, no vídeo anterior, disse que colocaria as parcelas sempre na cor verde e a soma, o resultado, sempre na cor laranja. Então, vocês conseguiram identificar aí, gente? Conseguiram identificar que 346 mais 589 é igual a 935. E que se eu alterar a ordem das parcelas, 589 mais 346 também vai ser 935? Vocês conseguiram encontrar o número sem utilizar a calculadora, sem fazer continha, só observando? É importante que vocês adquiram essa habilidade de observar e entender que eu posso trocar as parcelas, eu posso encontrar a parcela que está faltando ou o resultado que está faltando apenas observando, encontrando os números que são iguais, ok? Próximo exercício. Ai, tia Andresa, morri para fazer esse exercício, tia Andresa, não entendi. Então, vamos lá, mais uma chance para aprender agora na correção. Tia Andresa sempre fala com os alunos dela e tenho certeza que as outras professoras também falam que a hora da correção é a hora de aprender de novo, a hora da correção é a hora que nós temos para tirar as nossas dúvidas, a hora da correção é a hora que se nós erramos, nós vamos prestar mais atenção ainda para encontrar o erro, para fazer direito, fazer correto. Então, prestem atenção que eu vou tentar explicar mais uma vez e eu tenho certeza que agora vocês vão entender caso tenha ficado alguma dúvida. Mas se mesmo assim, se mesmo após a explicação ficou ainda alguma dúvida, restou ainda alguma dúvida, entre em contato conosco, por favor, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós já tínhamos feito, né, lá no vídeo anterior, essa primeira sequência, as adições dessa primeira sequência. Então, já tínhamos encontrado o resultado de 50, 40, 40 e 130. Então, vocês deveriam colocar lá em cima os resultados. Não foi isso que a tia Andresa pediu? Então, vamos lá. Agora, use a estratégia para calcular mentalmente adições de cada item. Então, vamos lá. 54 mais 19 mais 66 mais 14 mais 21 mais 6. Ok? Então, aqui, tia Andresa, eu fiquei com um pouquinho de dúvida, porque tem dois números aí que eu posso utilizar para arredondar, para eu chegar a uma dezena exata. Se eu pegar o número 54, eu posso somar tanto o 54 mais 6, como eu também posso somar o 54 mais 66. Mas qual é a nossa estratégia aqui, gente? Facilitar o cálculo mental. Se você fez 54 mais 66, você foi um pouquinho além. Então, você aí usou de uma estratégia que foi um pouquinho mais difícil, não foi? Mas não tem problema, o resultado final não vai alterar, tá? Então, vamos lá. Tia Andresa pegou 54. Qual o número, né? Que número que falta para eu arredondar para a dezena mais próxima? Falta o número 6. Então, eu peguei 54 mais 6. Vou pegar que número agora? O número 19. Do número 19, que número que falta para eu arredondar para a dezena mais próxima? Faltaria o número 1, né? 19 mais 1 igual a 20. Então, que número que tem o 1 na unidade? O número que tem o número 1 na unidade é o número 21. Então, eu vou utilizar o número 21.
Qual número sobrou agora? 66. Ok, 66 tem o 6 na unidade. Que número falta para eu arredondar o 66 para a dezena mais próxima, que seria 70? Falta o número 4. Então, o outro número que eu tinha, que tem 4 na unidade, é o número 14. Então, encontrado os números que eu posso facilitar o meu cálculo mental para passar para uma dezena exata, eu faço a soma. 54 mais 6 igual a 60, 19 mais 21 igual a 40, 66 mais 14 igual a 80. O que nós iremos fazer agora? Vamos tentar encontrar, vamos juntar os números que facilita o meu arredondamento para a dezena, para a centena mais próxima. Então, eu tenho aí 60, 40 e 80. Qual é a minha centena mais próxima? A minha centena mais próxima é o número 100. Então, o que eu vou juntar? 60 mais 40 igual a 100. Então, agora eu somo o 80 e vou ter o resultado de 180. Ok? Tudo bem por aí? Agora, arredondamento de centenas. Ok? Vamos lá. 290. Para eu arredondar para a centena mais próxima, é o número 300, não é? Então, 90 para 300, me faltam 10. Então, o que a gente faz aqui? Encontra um número que tenha 10, né, lá na dezena. Qual é o número que tem o 10 na dezena? O número 110. Então, 290 mais 110. Vou fazer a mesma coisa com 130. Então, eu pego 130 mais 170. E o último, 520 mais 80. Vou achar o resultado de 400, vou achar o resultado de 300, vou achar o resultado de 600. Agora, olhando para esses três números, 400, 300 e 600. Qual número facilitaria o meu cálculo mental para arredondar para a unidade de milhar mais próxima, que seria o 1000? Qual número facilitaria aí? 6 mais 4 igual a 10. Então, eu vou fazer o quê? 400 mais 600. O número que sobrou, 300. Então, eu somo 1000 mais 300 igual a 1300. Gente, lembre-se sempre disso. Para fazer o cálculo mental, tenta encontrar lá na sua mentezinha, né, que vocês já aprenderam sobre as trocas de unidade para dezena, de dezena para centena, de centena para unidade de milhar. Tenta sempre lembrar disso, né? Tenta sempre fazer a aproximação dos números. Tenta calcular sempre, lembrando que o número, ele se completa, né, da forma mais fácil possível. Quais os números que se completam da forma mais fácil possível? Ah, se eu tenho 6 para chegar a 10, então é o número 4. Ah, se eu tenho 60 para chegar a 100, então é o número 40. Se eu tenho 600 para chegar a 1000, então é o número 400. Olha só, é tudo a mesma coisa. 6 mais 4, 6 mais 4. O que muda é o que eu acrescento zeros depois. Então, para fazer esses arredondamentos, a gente utiliza essa estratégia, né, de arredondar sempre para o número mais próximo, ok? Então, próximo exercício, 152 mais 28, 110 mais 110 e 36 mais 14. Então, ficou 180 mais 220 mais 50, 400 mais 50 igual a 450, ok? Se restou alguma dúvida desse exercício, circula ele aí na sua apostila ou marca com o seu marca-texto para que quando nós voltarmos, né, nós possamos então tirar e esclarecer as dúvidas das atividades que vocês estão tendo mais dificuldade, tá bom? Esse é um comprometimento nosso de não deixar com que fique alguma falha no aprendizado de vocês. Então, próximo exercício, minha sequência já está montadinha, prontinha, somente para correção. Então, nós tínhamos já feito o 11, o 20 e 31. Se eu somar 9 ao 31, eu vou encontrar 40. Se eu somar 11 ao 40, eu vou encontrar 51.
Se eu somar 9 ao 51, eu vou encontrar 60. Não era isso que nós tínhamos que fazer? Alternar a soma. Primeiro eu somo com 9 e o segundo com 11. Depois 9 de novo, depois 11 de novo. 9 de novo, depois 11 de novo. E aí nós encontraremos, então, esses resultados. 71, 80, 91, 100, 111, 120 e 131. Você percebeu algumas características interessantes nessa sequência? O que nós podemos perceber aí? Lembra que a tia Andresa falou lá no primeiro vídeo? Os números da unidade, eles alteram entre 1 e 0. Ó, 1, 0, 1, 0, 1, 0. E assim, até lá no final da sequência. O que também está aumentando? Aumenta um número na ordem da dezena. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós podemos colocar essas duas respostas. Então, a tia Andresa colocou a resposta, né? A sequência formada alterna os números terminados em 1 com os números terminados em 0. Mas também pode ser que cada sequência aumenta uma dezena, ok? O segundo termo da letra B é 0. Depois eu vou somar 4. Depois eu vou somar 6. Depois eu vou somar 4. Depois eu vou somar 6. E aí nós vamos encontrar 0, 4, 10, 14, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 54 e 60. Certinho aí na casa de vocês? Encontraram essa sequência? Então, o que nós podemos escrever aí como frase, com os números da sequência obtida? A sequência formada alterna os números terminados em 0 e 4. Então, 0, 4, 0, 4, 0, 4. Ok? Então, olha só, gente, a tia Andresa observou outra coisa, mas não precisam colocar isso aí não. Mas será que alguém mais observou isso? Olha que legal. A partir do terceiro número, os números da dezena se repetem de 2 em 2. Então, eu tenho lá, ó, 14, ó, eu tenho 10 e 14. Depois eu tenho 20 e 24. Depois eu tenho 30 e 34. Depois eu tenho 40 e 44. Depois eu tenho 50 e 54. Então, a partir do terceiro número dessa sequência, os números da dezena, eles se repetem 2 vezes, tá? São coisas que a gente também pode observar para que nós possamos, então, ganhar mais intimidade com a matemática. Próximo exercício, a sequência de Fibonacci. Olha aí, gente, sequência de Fibonacci que a tia Andresa falou que misteriosamente a sequência de Fibonacci ela está presente em diversos fenômenos da natureza, nos organismos vivos e nos fatos do nosso cotidiano. Como que uma sequência que foi inventada lá atrás pelo Leonardo Fibonacci, lá na Itália, né, aquele médico italiano, médico não, gente, matemático italiano, é utilizado até hoje. Olha, gente, sabe que uma das coisas mais legais da nossa profissão de professora é que a gente se torna um pesquisador. Nós estamos sempre pesquisando as coisas. Quando a gente pesquisa as coisas, a gente descobre coisas tão interessantes. E eu digo para os meus alunos da minha sala de aula, pesquisem. As professoras do 4º ano também, tia Dila, tia Alessandra. A gente tem conosco, né, essa motivação de tornar os nossos alunos pesquisadores. Então, pesquisem, gente. Pesquisem sobre a sequência de Fibonacci, onde é utilizada a sequência de Fibonacci. Tia Andresa trouxe aqui alguns exemplos, mas não deixem de pesquisar. Vocês vão descobrir coisas muito interessantes. Tá? E aí lembra que a tia Andresa falou lá do retângulo de ouro? Olha ele aí na sequência de Fibonacci, gente. Por quê? Porque ele criou um espiral. E esse espiral é utilizado em várias áreas, né? Como a tia Andresa falou agora, em vários fenômenos da natureza. Nós vamos perceber que em vários lugares existe o espiral de Fibonacci, nós temos esse retângulo de ouro. Gente, muito legal. Prestem atenção agora em alguns exemplos que a tia Andresa trouxe. Olha só, o espiral de Fibonacci aparece em diversos casos da natureza. Gente, olha que coisa linda esse girassol. Olha esse girassol. Esse girassol, ele traz a espiral de Fibonacci.
Olha lá, se vocês perceberem, começando lá pelo pontinho mais verde, né, do meio do girassol, ele vai então fazer esse espiral. Olha a segunda imagem, gente, isso aí é um furacão se formando. Olha o formato do furacão, também traz a espiral de Fibonacci. A terceira imagem é a imagem de uma galáxia. Olha o que se encontra também nessa imagem dessa galáxia. A espiral de Fibonacci. Esse aí depois nós temos um caramujozinho. Olha lá, gente, a espiral de Fibonacci no caramujo. Gente, muito legal. Pesquisem. Vale a pena descobrir coisas novas, tá? Viu que matemática também é legal. Matemática também é interessante. Então, pesquisem sobre a espiral de Fibonacci. Depois, na volta, conte pra gente o que vocês pesquisaram, o que vocês encontraram, o que vocês acharam mais interessante, tá bom? Olha aqui, gente, Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci também fez, utilizou, né, essa sequência de Fibonacci para fazer a sua obra, a obra mais conhecida, né? Olha só, até na arte, né, nós temos matemática. Lembra que o Andrés falou no primeiro vídeo? A matemática, ela está envolvida nas nossas vidas. Então, observe aí que até na pintura, né, até na arte nós temos esse espiral de Fibonacci, tá bom? Então, vamos lá. Então, de acordo com o que nós estudamos, vamos fazer a letra C, então, da sequência de Fibonacci. Na sequência de Fibonacci, o primeiro termo sempre é 1, o segundo também. Então, o terceiro termo eu somo com o segundo. Então, 2 mais 1, 3. O quarto termo eu somo com o terceiro. 3 mais 2, 5. E aí nós vamos fazendo essa soma e vamos encontrando. Então, número 8, 13, 21, 34, 55, 89 e 144. Certinho? Conseguiram encontrar? Depois, nós temos aí, né, a perguntinha: em qual século Fibonacci nasceu e em qual século ele morreu? Então, ele nasceu no século 12, então, olha lá, 1170. Então, eu corto 70 e somo 11 mais 1. Então, século 12. E em que ano ele morreu? Que século ele morreu? 1250. Então, eu corto 50, somo mais 1 ao número 12, e aí eu vou chegar no século 13. Quantos anos ele viveu? Tia Andresa deu a dica no vídeo anterior. Pego o número maior, tiro o número menor e vou encontrar. Então, Fibonacci viveu 80 anos. Então, ele viveu 80 anos. Fibonacci viveu 80 anos. Lembre-se sempre de colocar as respostas completas, ok? Então, as atividades das páginas 29, 30 e 32 do livro de atividades, nós iremos colocar a correção lá no portal do Positivo On, tá joia? Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe. Estamos morrendo de saudades de estar na sala de aula com vocês. Espero que esse tempo passe logo e que ao voltarmos, né, a gente possa voltar ainda mais forte e unidos, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, a família de vocês e se cuidem, tá joia? Beijão!